Capítulo 11, 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Subtítulo: Como as mulheres devem se apresentar na igreja. Eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado com firmeza a tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é cabeça de todo homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça, pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que, se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Mas, se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Subtítulo: Sobre a celebração da ceia do Senhor. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reúnes como igreja, e, em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reúnes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, ou envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor,
come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reúnes para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Capítulo 12, 1 Coríntios. Subtítulo: Sobre a diversidade de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer: Maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada, pelo Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Subtítulo: A unidade dos membros no corpo. Porque, assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é construído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra, e os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo,
mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Subtítulo: A superioridade do amor. Agora vos mostrarei um caminho muito superior. Capítulo 13, 1 Coríntios. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas, havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas, quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas, assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor.